Pode fazer. Agradecendo mais uma vez aqueles espíritos amigos que se aproximam de nós e buscam insuflar em nós o desejo sincero do aprendizado, da compreensão, que possamos, inspirado por eles e através dos nossos esforços, poder compreender a lei moral, a qual devemos guardar com zelo para praticá-la conosco mesmo e com esse mundo que nos cerca, que possa as gerações futuras, das quais certamente faremos parte, estarem muito mais imbuídas dos verdadeiros ensinamentos deixados pelos espíritos superiores, quando da criação da codificação da doutrina espírita. Que sejamos inspirados e possamos aprender a enxergar com os olhos daquele que quer realmente uma transformação moral no mundo. Que assim seja, graças a Deus. Assim seja. Ok, paramos quase no final lá, né? Chegamos a discutir um pedacinho lá do final, destruição dos seres vivos uns pelos outros. Como sempre, vamos voltar um pouquinho. O que ficou ali, principalmente do final, né? Do final da parte anterior, instinto e inteligência. O que marcou vocês? O que vocês lembram? Eu assisti de camarote o sofrimento de vocês para entender o que seriam as paixões, qual que seria aquele limite entre instinto e inteligência. E eu fiquei pensando que facilita o entendimento se a gente substituir a palavra paixões por emoção, sabe? Emoção como uma reação moral a alguma situação que tem reflexo psicológico. Aí tu consegue, aí entra o que a Juliana falava ali da raiva, pode ser positiva como fator impulsionador ou negativa como excesso, né? Por trazer um sentimento que não é muito bom. Até porque uma emoção desordenada, geralmente, ela nos motiva a buscar os excessos dos instintos, que é o que você estava falando de alimentação, que a gente pode ver em termos de sociedade no exercício desregulado da sexualidade, que, na verdade, sempre existiu, só que agora aparece, né? Então, a gente pode começar a combater esses desvios com mais eficiência. Mas é bem interessante esse encadeamento, sabe? Se a gente substitui a palavra paixões por emoção na leitura, fica muito mais claro de entender o que Kardec quis dizer. Mas naquela época, com a psicologia nascente, sem entender nada de química cerebral, ficava difícil realmente, né? É por aí também acho. E, assim, eu acho que o grande ponto que a gente tem que tirar é o seguinte: no final, essa questão de instinto e inteligência, o que isso tem a ver com a questão do bem e do mal? É uma pergunta que... Se fizeram essa pergunta a vocês? Sim. Então, a gente tem que evitar o maniqueísmo, né? O instinto, a inteligência é boa, o instinto é ruim, né? Porque, na verdade, eles servem a ordens diferentes de situações, né? E outro comentário que eu vi na aula passada é em relação ao espírito sobrepuja a matéria, e aí vocês estavam falando sobre... Eu fico pensando que o espírito, por mais elevado que ele seja, se ele precisa reencarnar, ele tem que se sujeitar a algumas demandas do corpo, né? Então, por mais que ele sobrepuja a matéria, por exemplo, ele se sujeita à genética, nas características do corpo até certo ponto, né? O que ele pode, de repente, é não desenvolver determinadas características, que são comorbidades, né? Doenças, mas dificilmente um espírito que precise reencarnar vai ter condições, por exemplo, de ter um fenótipo completamente diferente do seu meio
por conseguir já controlar espiritualmente a matéria, né? Então... Sim. E no caso dos instintos é um pouco disso também, né? A gente, a nem tudo que nos acontece, a gente consegue reagir de maneira racional, de forma eficiente. Pode observar as histórias de quem evitou acidentes. Se a pessoa for pensar, eu tenho que ir para a esquerda, já foi o tempo, né? Então, o próprio cérebro desliga o córtex frontal em situações de perigo mais extremo, que é a parte do raciocínio lógico, e faz tu agir mecanicamente para se salvar do perigo, sem muito cálculo, sabe? É com base na questão empírica da própria pessoa, de informações que ela obteve ou de questões colocadas na espécie mesmo humana para servir de aporte para reagir àquela situação. O instinto é uma coisa que ficou clara para mim, não estava realmente, é que o instinto é uma coisa ligado à parte material nossa, ou seja, enquanto a gente estiver no mundo material, a gente vai ter instinto, até pela própria necessidade de sobrevivência, né? Sobrevivência, a lei de conservação que a gente tem. Então, sempre a gente vai ter esse instinto, né? Lá, a gente vai ver mais adiante aquilo que a Ju bateu bastante, né? Que é a parte a gente é muito material, depois é semi-material, material espiritual, e depois a gente é espiritual. A gente tem uma fase intermediária, né? Onde a gente não é mais aquele primitivo, só material, mas também não é completamente espiritual. E o instinto continua nos servindo, né? De uma maneira boa. Outra coisa que eu acho que é interessante a gente evitar, não sei como dizer, mas o pensamento fixo, é aquela de prazer e dor, né? Prazer é uma coisa boa e dor é uma coisa ruim. Uhum. Essa relação, tomar muito cuidado, né? Porque a gente é confrontado, muitas vezes, durante o dia mesmo, com situações onde a dor não é necessariamente ruim, né? E que se você souber fazer as escolhas erradas certas, você vai ter o prazer e vai se dar mal com ele, entendeu? Vai escolher o prazer e vai se dar mal. Então, é tudo muito relativo, né? Muito. Que é uma questão de que o prazer e a dor são meios, né? Quando o prazer e a dor passam a ser fins em si mesmos, eles se tornam um problema. Muito bem dito. A senhora está uma verdadeira filósofa. Aproveitaremos a senhora um monte hoje. Dona Franciele. Muito bom. Alguém mais aí quer colaborar aí? Vamos lá. Todo esclarecido? Podemos ir adiante? Ninguém tem dúvida. Esse grupo é genial, meu Deus do céu. Eu aprendo muito com vocês. Pois já que ninguém quer desenvolver, eu acabei de lembrar aqui de uma discussão que eu não lembro em qual revista espírita, depois vou procurar e coloco no grupo. Eles estavam discutindo justamente essa questão do instinto e inteligência, e uma das questões colocadas foi assim: e quando fazer o bem se tornar instintivo? Entendeu? O condicionamento do espírito, do encarnado, for fazer o bem de forma instintiva. Aí o instinto, então, não evoluiria, né? Que se coloca que ali numa parte dos itens anteriores, se coloca que se uma pessoa agir apenas por instinto, ela pode ser boa, mas ela não evolui. E aí, que na verdade, o que Kardec acaba respondendo é que para que o bem se torne instintivo, se torne condicionado, houve uma série de escolhas para ir mudando hábitos, né? Até que ele se consolidasse. Então, não é o instinto que evoluiu, ele simplesmente se modificou pela ação da inteligência. São as virtudes que dominaram, né? Não, eu acho interessante que a gente discutiu, que me marcou bastante, foi esse mesmo ponto, mas que eu repeti na aula passada, de quinta-feira, na última aula de quinta-feira. Me fugiu, desculpe, me fugiu. Vou falar e me fugiu o raciocínio aqui. São úteis. Sim, de que o instinto, você não tem como errar se você seguir o instinto, né? Só que aí, se você seguir o instinto, você não evolui.
Se você ficar só no instinto, você não evolui. Então, quando você começa a adquirir a inteligência, a fazer escolhas e a montar os hábitos, é quando você começa a errar. Mas também é o que te leva a evoluir. É o que leva a gente a evoluir. Então, assim, a inteligência é o que nos faz errar, mas é o único caminho para a gente evoluir. É a busca da inteligência, de conhecimento, de aprendizado, de fazer escolhas. E aí a gente vai errar também, mas vai acertar também. E chega um dia que a gente acertou todas, né? Aí a gente evoluiu ao ponto que a gente queria. Enquanto se a gente ficar na animalidade e seguir só os instintos, a gente não vai conseguir fazer essa evolução. A gente fica estagnado, a gente fica parado. É óbvio que isso não é possível, né? Não é possível a gente, como hominídeo, ficar só no instinto, né? Até porque a gente é levado, desde o início das primeiras encarnações, a adquirir inteligência. A gente já tem a disponibilidade dela e a gente automaticamente começa a perceber o mundo e tomar consciência de nós mesmos, né? Mas, hipoteticamente, se você pudesse fazer essa escolha, né? Então, o instinto não é algo ruim, mas é algo limitante. Uma coisa que fica bem clara, né? Quer dizer, o instinto limita a gente. Ele não abre novos caminhos, ele não te leva a lugares nunca antes conhecidos, nada disso, não. O que te leva lá é o uso da inteligência mesmo, do desenvolvimento do senso moral, do livre-arbítrio, e só dá para fazer isso usando a inteligência, né? Que a gente vai com ela, inclusive, dominando parte dos instintos, tá? Não todos. É interessante se a gente observar, Kardec, ele fala, né, que os animais não saem da questão do instinto, mas se a gente for observar os animais que interagem muito com a gente, eles aprendem, né? Claro, eles ficam mais dependentes, mas eles aprendem condicionamentos que de outra forma eles não teriam. Então, eu não vejo essa transição como tão brusca, sabe? Chega aqui no hominídeo, aperta um botão e pum, de repente acho que a coisa é um pouco mais suave do que o nosso orgulho muitas vezes permite que a gente veja, sabe? Eu não acho que é uma questão de orgulho, não. Eu acho que você fazer um cachorro já viu cachorros amestrados? O bicho faz o diabo. Faz um monte de coisa, um monte de animal. Eu não preciso ver cachorro. Na fazenda do meu tio, tinha um boi que sabia fazer tudo da rotina diária dele. Inclusive, abrir o curral, sair, pastar, beber água, voltar. Ele só não sabia pegar o saco de alimento e abrir a torneira. Pelo menos que eu abri a torneira para pegar água e jogar no coxo, e também não conseguia abrir o saco e virar o saco de comida no coxo. O resto, o bicho fazia tudo, entendeu? Era impressionante. Né? Então, assim, na verdade era uma vaca, né? Uma vaca leiteira. Ela sabia tudo. Ela chegava a conduzir as outras para entrar e sair. Muitas vinham com não todas, mas muitas vinham com ela, os bezerros, tudo, voltavam no horário certo, saíam no horário certo. Ela abria, no horário certo, ela abria e saía. Estava no lugar certo para tirar o leite. Quer dizer, é um condicionamento. Não, a Simone só podia ser uma fêmea, isso mesmo. Hein? A Simone no chat só podia ser uma fêmea, isso mesmo. Vem vocês aí, vem vocês aí. Essa briga não é com vocês, não. Essa briga eu tenho com a Juliana. Ela não está aí, então vamos amenizar. Ok. E daí? E daí a gente tem aqui, né? A destruição dos seres vivos pelos outros. Vocês são muito cruéis. Eu já disse para vocês hoje? Não, né? Vocês são seres muito cruéis, vocês todos aí. Tirando, é óbvio, o duplo etéreo, nosso colega aqui, o Conde, né? Vamos lá? Vamos, então, dando uma lida e vamos parando. Essa parte complementa a anterior e fecha bem o capítulo, eu acho, né? Uma questão bem importante que a gente pega no nosso dia a dia, né? A gente cansa de ouvir as pessoas falarem. 20, item 20, vou ler para a gente. A destruição recíproca dos seres vivos é uma lei da natureza.
que ao primeiro exame não se concilia com a bondade de Deus. Pergunta-se por que Deus criou a necessidade de se destruírem mutuamente para se alimentarem uns às custas dos outros. Para aquele que só vê a matéria e limitam sua visão à vida presente, isso parece uma imperfeição na obra divina. A partir daí, os incrédulos concluem que Deus não é perfeito. E, por essa razão, não existe. Isso é que julgam a perfeição de Deus pelo ponto de vista deles. Medem a sabedoria divina de acordo com o próprio entendimento e supõem que Deus não poderia fazer melhor que eles. Com sua visão estreita, não avaliam o conjunto. Não compreendem que um bem real possa vir de um mal aparente. Aquilo que a gente falou, né, em relação a algumas questões agora há pouco. Só o conhecimento do princípio espiritual, considerado em sua verdadeira essência, bem como o da grande lei de unidade que constitui a harmonia da criação, pode dar ao homem a chave desse mistério, mostrar-lhe a sabedoria providencial e a harmonia precisamente lá onde vê uma anomalia e uma contradição. Acontece com essa verdade o equivalente a muitas outras. O homem só é apto a sondar certas profundezas quando seu espírito atingiu um nível suficiente de maturidade. Tranquilo? Interessante que no Livro dos Espíritos, a questão 128A, o Kardec pergunta por que, né, Deus permite que os animais se destruam entre si, e aí diz assim, é controle populacional, mais ou menos, né, estou parafraseando aqui que eu não vou pegar para ler também, controle populacional e alimentação, nutrição, né, no caso. Ele fala essa parte então, da nutrição logo aqui na frente. Ver. Essa parte da nutrição e alimentação ele fala logo aqui na frente, né? Referindo aos corpos materiais que a gente tem. Mas aqui eles têm mais ou menos a mesma linha, né? Lembrando a gente que se você olhar só para o corpo material, você não vai conseguir perceber a resposta, né? É claro que no caso do ser humano, nessas questões são questionáveis, né? Porque a gente só não faz um controle populacional como gera uma superpopulação, e a questão da nutrição já foi comprovado que não é mais necessária, é escolha já. Mas cada um segue no seu ritmo. Sim, mas continua, sempre foi uma necessidade, ou seja, mesmo nos tempos onde não tem escolha, de você escolher o que você se nutrir, o homem precisava repor as energias, repor as células do corpo, obter força, tudo mais, e ele achou... Sim, claro. Foi achando as maneiras que ele tinha para fazer, como a gente vai ver mais adiante. Exatamente. Mas o problema é o seguinte, existe um mal nisso? Existe um mal em você destruir um outro ser vivo? Essa é a questão aqui que se apresenta nessa parte aqui, né? Pois é, exatamente, é aquela coisa, enquanto for necessário, não, quando deixar de ser, sim. Aqui não diz, vamos ver se diz isso aqui. Não, aí não Livro dos Espíritos. A verdadeira vida, tanto do animal quanto do homem, não está no envoltório corporal, nem ela está no princípio inteligente, que preside e sobrevive ao corpo. Esse princípio precisa do corpo para se desenvolver, pelo trabalho que realiza na matéria bruta. O corpo se desgasta nesse trabalho, mas o espírito não se cansa. Ao contrário, sai dele cada vez mais fortalecido, lúcido e capaz. O que importa, então, é que o espírito mude mais ou menos frequentemente do invólucro, né? Não deixa de ser o espírito por causa disso. É exatamente como se um homem mudasse de roupa 100 vezes por ano. Não deixaria de ser o mesmo homem. Pelo espetáculo incessante da destruição, Deus ensina aos homens a pouca importância que deveriam dar ao envoltório material e desperta neles a ideia da vida espiritual, fazendo que a desejem como compensação. Né? Quer dizer, a gente tem essa visão negativa
de que perder a vida do corpo material que a gente tem é algo ruim. Necessariamente não é. Você está perdendo o que exatamente? O seu espírito não perdeu nada. Você mantém tudo que você adquiriu, você leva para a próxima vida. Então, assim, está perdendo. Trocou de roupa, né? Hein? Só trocou de roupa. Só trocou de roupa, justamente. Né? Então, a gente eu vejo isso como uma forma da gente perceber como a gente é primitivo ainda. Né? A gente não pensa, né? A gente é muito primitivo, no sentido de, poxa vida, eu não posso morrer, não, meu corpo, não, meu não sei o quê, meu... A gente tem que cuidar dele, porque é uma ferramenta importante. Mas o dia que a gente desencarnar, a gente reencarna em outro corpo, automaticamente. Mais adiante, vamos reencarnar e nós somos exatamente a mesma coisa. Não há perda nenhuma. Quer dizer, o dia que a gente aceitar essa ideia de uma maneira mais natural, né, que é meio complicado ainda para a gente, novamente, repito, que mostra como a gente chega a ser primitivo ainda. Né? Como A gente ainda é muito materialista, né? A gente está no meio termo material e espiritual ainda ali. Às vezes a gente é mais espiritual, às vezes é mais... Mas nesse ponto, eu acho que esse deve ser um ponto muito importante, né? De você ver assim, eu estou usando um invólucro aqui, uma roupa que eu estou usando aqui. Eu não sou essa roupa, entendeu? Quer dizer, a mesma coisa, não, eu botei uma bermuda, hoje eu sou essa bermuda. Essa tiro se tornou uma bermuda. Não é exatamente isso, é exatamente isso que ele está falando aqui. Ele está lembrando a gente, né? E nós sabemos. Ou seja, eu me tornei essa bermuda, então eu vou ver o mundo do olhar de uma bermuda. Né? Eu tiro a bermuda, boto uma calça comprida, agora eu sou essa calça comprida. E não sou essa bermuda nem essa calça comprida, eu não sou o Satiro que está aqui. Mas Satiro... Eu sou um espírito mais elevado. Fala, Vanessa. Mas esse pensamento, eu ando tendo umas conversas com uma amiga que ela também é espírita, mas ela tem uma dificuldade com isso também. E ela diz, não, eu sei que eu sou um espírito, mas eu gosto dessa minha vida aqui. Ela tem um apego a essa identidade, porque ela, não, mesmo sendo espírita, não consegue abstrair. Esse é daí que eu acho que vem o medo da morte, de você deixar de ser esse você que você conhece, que é a identidade da Vanessa, que nasceu lá em 1969, mas antes disso eu já existia. E isso que o mesmo espírita tem dificuldade de perceber, que você é mais do que essa tua identidade, né? Essa persona. Né? Mas esse é o nosso problema. Esse aí você falou a palavra certa aí, você lembrou bem. Apego. Quer dizer, esse eu acho que, na minha opinião, é o apego mais primitivo que nós temos. O apego à nossa roupa, né? O apego a essa roupa que a gente tem. Quer dizer, não vamos menosprezá-la, porque ela é muito importante para a gente. Não é esse o ponto, né? Mas daí a você ter esse medo, esse chega a ser pavor, que muitas pessoas têm, inclusive ser espírita ou não ser espírita não tem nada a ver, entendeu? Porque tem pessoas que não são espíritas, de outras religiões, e que são mais desapegadas do corpo, né? Quer dizer, são muito mais desapegadas do corpo e vivem melhor que a gente, né? Em aspecto, inclusive, espiritual. E elas estão aqui do nosso lado. Então, não é esse o ponto, ser espírito ou não. Espírito ou não. O ponto é, né, que a gente tem um apego material muito forte. A gente tem mesmo esse apego, entendeu? A gente tem que lembrar que isso é, como se diz, que esse apego ele é um momento, é só um momento nosso, quer dizer, o problema nosso é dar a devida importância para ele. Né? Agora é interessante a contradição, né, Satiro, porque assim, se por um lado essa ideia de apego ela nos prende ao corpo, existe também, socialmente falando, um pouco caso no sentido de cometer todos os excessos no corpo, sobretudo quando se é jovem, como se ele não usa um corpo de 20 como se fosse durar 40, entendeu? E não 80, como acaba durando, e depois tem que lidar com uma série de consequências. Então, é bem estranho esse desequilíbrio, né? Por um lado, tu não quer deixar de ser você, como disse a Vanessa ali, né? A nossa identidade
do momento, e por outro se usa o corpo também como se ele não fosse, como se fosse imperecível, né? Mas isso daí, isso é justamente reflexo das escolhas erradas que a gente faz e da forma que assim a gente faz, a escolha que a gente faz de como viver, né? Quando você escolhe os vícios, é onde você, inclusive, coloca em risco o seu corpo, entendeu? Uhum. Precisa para viver. Ou seja, mas você não faz isso por opção. Vou escolher esse vício porque esse é o que mais danifica o meu corpo material. Não, a gente faz isso porque isso faz parte justamente disso que a gente está discutindo aqui, dessa evolução da nossa moral. A gente está indo em direção à moral. A gente não sabia, até estar lá, alcançar uma virtude, a gente não sabe o que é ter essa virtude. A gente precisa ir errando até o momento que a gente acerta. Ou, se você observar corretamente, aprender, etc., pode ser que a gente tenha, acredito, né, a capacidade de, eventualmente, com essa observação, com nossa inteligência, escolher rapidamente a virtude. E está no caminho certo. Mas são muitas virtudes e muitos vícios que existem para a gente, né, adquirir. Eu penso assim. Então, eu acho que não é uma coisa que é irracional. É racional, completamente racional. A gente escolhe os caminhos errados racionalmente. Não tem nada Concordo. a gente, nem nada. A gente escolhe. E é o apego, né? Esse apego material é natural, né? Nós estamos aqui... Claro, sim. E assim, numa cultura materialista, tu quer atender ao imediato, né? A nossa cultura é materialista. A gente tem, até para o espírito poder estar aqui aprendendo e cumpre uma função, eu preciso preservar o meu corpo, entendeu? Daí entra os próprios instintos, a lei de conservação. Mas mesmo quando eu tenho essa suficiência básica, por que eu escolho os vícios? Eu já tenho uma suficiência de sobrevivência básica e eu continuo escolhendo os vícios, ou vivendo o que eu vivia. E pior, eu chego numa outra vida e tenho tudo, mas eu continuo me apegando àquele vício. É porque a gente tem que se desenvolver espiritualmente, sair. A verdade, o nosso objetivo no momento, a nossa meta é deixar o mundo material para trás e ir para o mundo espiritual, plenamente, né? Acho que essa é uma meta importante nossa. Enquanto isso, a gente... E nesse caminho, ser senhor das suas escolhas e não escravo delas, né? Maneira nossa de dificuldade. Não, peraí, das escolhas, me né? alimentar do que eu preciso, do que eu quero no momento, porque é o que tem agora e aí eu tenho que ter um prazer imediato e pronto. Mas a gente nunca é escravo das escolhas. As escolhas, são nossas sempre. Ninguém nos impõe escolhas. Então, só para a gente... Ou seja, a gente não é escravo de ninguém. Entendeu? A gente pode estar se limitando, né? Eu prefiro pensar assim, que a gente se colocou limites. O que vocês acham? Vamos lá. Tem bastante coisa aqui pela frente. Alguém dirá, Deus poderia chegar ao mesmo resultado por outros meios, sem sujeitar os seres vivos a se destruírem entre uns e outros, como a gente ouve de vez em quando, né? Bem arriscado aquele que deseja alcançar as intenções de Deus. Se em sua obra tudo é sabedoria, devemos supor que essa sabedoria não será maior num ponto em outros. Se não compreendemos assim, é por causa do nosso pouco adiantamento. Contudo, podemos tentar investigar a causa, tomando como orientação o princípio. Deus deve ser infinitamente justo e sábio. Portanto, procuremos em tudo a sua justiça e sabedoria, curvando-nos diante do que ultrapassar nosso entendimento. Um lembrete aí, né? E uma primeira utilidade que aparece dessa destruição... o trecho que eu te falei, Francesca. Uma primeira utilidade que aparece dessa destruição puramente física é que os corpos orgânicos somente se conservam com a ajuda de matéria orgânica, pois só ela contém os elementos nutritivos necessários à sua sobrevivência. Como os corpos, instrumentos de ação do princípio inteligente, precisam ser incessantemente renovados,
a providência faz com que sirvam à sua mútua manutenção. É por isso que os seres se alimentam uns dos outros. Os corpos se nutrem do corpo, mas o espírito não é alterado nem destruído. Apenas fica sem o envoltório corporal. Ok? Aquilo que a gente falou. Então, a gente é obrigado a adquirir matéria orgânica. Onde é que eu vou achar matéria orgânica? Né? Tenho que viver de outro ser. 23. E também considerações morais, de uma ordem mais elevada. A luta é necessária para o desenvolvimento do espírito. É na luta que ele exercita suas faculdades. Aquele que ataca para ter seu alimento e o que defende para conservar sua vida, usam de astúcia e inteligência, ampliando por si mesmos as forças intelectuais. Um dos dois sucumbe. Mas o que realmente o mais forte e hábil tirou do mais fraco? Sua vestimenta de carne e nada mais. O espírito que não morreu, depois de algum tempo, terá um outro corpo. Ok? Depende da forma que você vê, né? Quer dizer, para que você vai ficar agoniado se você morreu, que seja pela mão de outra pessoa, se você nada mais perdeu que uma vestimenta, né? E, por outro lado, já dá uma luz aqui que é o seguinte, essa luta que a gente tem que viver, ela nos ajuda, né? Desde lá, na minha opinião, lá do início primitivo nosso, ela nos ajuda a empurrar para frente, a gente querer fazer algo melhor, diferente, e ultrapassar essas dificuldades todas. Isso é um aprendizado importante para a gente, entendeu? Quer dizer, se você não vai para essa luta é uma ação, não deixa de ser uma ação. Qualquer ação que você faça em prol de você, né, ela não deixa de ser uma possibilidade de aprendizado ou encaminhamento para um aprendizado novo, se você assim olhar. Né? Então, mesmo quando você está lutando contra outros seres para obter alimento, né, você está aprendendo alguma coisa no caminho. Por mais que você não tenha sucesso, você aprendeu alguma coisa, na próxima encarnação você vai continuar o aprendizado, no mesmo momento ou num momento diferente, né? Um momento semelhante ou num momento novo. Ok? Tá? Então, estamos redefinindo o bem e o mal. Nos seres inferiores da criação, aqueles cujo senso moral ainda não existe, no qual a inteligência não substituiu o instinto, a luta só pode ter como objetivo a satisfação de necessidades materiais. Nos animais, né? Como a gente falou. Uma das necessidades mais imperiosas é a da alimentação. Eles, então, lutam apenas para sobreviver, ou seja, por conquistar ou defender uma presa, mas não poderiam ser estimulados por um motivo mais elevado. É nesse primeiro período que a alma se elabora e ensaia para a vida. É assim que ela atinge o grau de maturidade necessário para a sua transformação. Recebe de Deus novas faculdades, o livre-arbítrio e o senso moral, a centelha divina e uma palavra, que dá um novo curso às suas ideias, dotando-a de novas aptidões e percepções. Isso que eu acho que mais ou menos isso que eu acabei de falar antes, né? É o impulso que Deus nos dá, né? Que nos faz buscar a inteligência, né? Essa luta pela sobrevivência. É claro que hoje em dia tem toda uma série de estudos sobre ciência dos animais que mostra que não é tão um quadradinho, né? Como era na época de Kardec. Se eu não me engano, alguém comentou no outro grupo, esse trecho é nesse primeiro período que a alma se elabora todo, até o início do parágrafo seguinte, que eu vou ler ainda, foi retirado da Gênesis, tá? Uhum. Esse trecho daí, tá? Faz bastante sentido porque que eles tirariam isso daí, né? Porém, as novas faculdades morais com as quais foi dotada só se desenvolvem gradualmente porque nada é brusco na natureza.
há um período de transição no qual o homem muito pouco se distancia dos irracionais. Esse trecho também foi retirado. Tá? Então, onde é que terminou mesmo o capítulo? Ele termina No adulterado deve ter terminado com 2 itens a menos, eu acho. Nesse primeiro período, no parágrafo anterior, e vai até irracionais. No parágrafo seguinte, a primeira e segunda sentença foram retirados. Nos primeiros tempos, o instinto animal domina e o motivo da luta continua sendo a satisfação das necessidades materiais. Mais adiante, o instinto animal e o sentimento moral se contrabalançam, equilibram. Então o homem luta não mais para se nutrir, mas para satisfazer a ambição, o orgulho, a necessidade de domínio. Mas para isso necessita destruir. Todavia, à medida que o senso moral ganha preponderância, a sensibilidade se desenvolve e a necessidade da destruição diminui, até desaparecer, por tornar-se detestável. É quando o homem tem horror ao sangue. Isso aí é aquilo que a Ju repete, né? Primeiro a gente está no mundo agindo de forma completamente material, depois a gente começa a agir de forma material espiritual, e aí finalmente a gente chega a um momento onde a gente é praticamente espiritual só. Né? E a gente, no mesmo mundo material que a gente tem, a gente vai estar agindo de forma diferente. Né? Eu lembrei essa parte de horror ao sangue, me fez lembrar um outro trecho da Revista Espírita. Depois eu vou procurar tudo isso para colocar lá, porque tem que ser fonte, né? Por favor. Que ele estavam discutindo a questão da guerra, e aí Kardec pergunta o que os espíritos sentem quando vem as batalhas, né? E aí eles dizem que é o mesmo que vocês sentem quando vêm os animais se atacarem. Então pode ser ou uma profunda repulsa ou indiferença, né? Também, porque a gente sabe que aquilo é uma etapa apenas. Isso. Bem lembrado. Contudo, a luta é sempre necessária para o desenvolvimento do espírito, porque mesmo chegando a esse ponto, que nos parece culminante, está longe de ser perfeito. Somente à custa de sua atividade, ele conquista conhecimento, experiência e se despoja dos últimos vestígios da animalidade. No entanto, nessas circunstâncias, a luta que já foi sanguinária e brutal torna-se puramente intelectual. O homem luta contra as dificuldades e não mais contra seus semelhantes. Isso conclui. O 64, essa nota aqui é interessante. Vamos lá. Nota de Kardec, tá? Essa questão está ligada àquela das relações entre animalidade e humanidade, que não é menos importante, e sobre a qual trataremos mais tarde. Nós apenas quisemos mostrar, por meio dessa explicação, que a destruição mútua dos seres vivos não invalida a sabedoria divina e que tudo está unido na lei da natureza. Essa conexão necessariamente quebra se o princípio espiritual for deixado de lado. Muitas questões permanecem insolúveis quando se considera unicamente a matéria. Ok? Algo mais aí para a gente encerrar? E adiante? Então, acabamos o bem e o mal. Os senhores resolvam se os senhores querem ficar no bem ou ficar no mal. Já tem todos os subsídios para resolver. Não bota a culpa no outro. Já tem a consciência desenvolvida, né? Plenamente, plenamente. Papel da ciência na Gênese. 1. A história da origem de quase todos os povos antigos se confunde com a de suas religiões. É por isso que suas primeiras obras foram livros religiosos. E como todas as religiões, estão ligadas ao princípio das coisas
e também ao da humanidade, deram explicações sobre a formação e a organização do universo, de acordo com o grau de conhecimento da época e de seus fundadores. Resultou disso que os primeiros livros sagrados foram, ao mesmo tempo, os primeiros livros de ciência, como foram, por muito tempo, o único código das leis civis. Eu acho que isso é um lembrete muito importante, é uma coisa que a gente esquece, né? Quer dizer, de que, na verdade, a ciência nasceu nos livros de religião, né? Quer dizer, ela lá nos primórdios da civilização, a ciência estava presente dentro dos livros religiosos todos. Todos eles trazem ciência ali dentro. E não existia um livro de ciência separado. Essa separação, ela não existia antigamente. Tudo bem que as pessoas atrelavam muita coisa ao sobrenatural, né? E daí vem uma série de crenças que foram criadas em relação a como o homem foi criado, em relação aos acontecimentos que haviam no dia a dia das civilizações, né? Choveu muito, não tem colheita, aquela história toda, estava ligado muito ao sobrenatural, porque o homem não tinha ainda como descobrir, naquelas épocas do primórdio, né, muita coisa, né? Embora tenha feito grandes progressos, várias civilizações fizeram grandes progressos, né? Então, a gente tem que manter aberta a mente para que, lá no início, as religiões eram a ciência. Traziam a ciência dentro dos seus livros, inclusive, né? 2. A religião era, nesse tempo, um freio poderoso para governar. Os povos se curvavam voluntariamente diante dos poderes invisíveis, em nome dos quais eram subjugados, e cujos governantes diziam possuir seu domínio, quando não se faziam passar por equivalentes a esses poderes. Para dar mais força à religião, era necessária apresentá-la como absoluta, infalível e imutável, sem os quais ela teria perdido a ascendência sobre esses seres quase primitivos, apenas iniciados para a racionalidade. Faz sentido? De onde é que vem essa história da imutabilidade, né? Que é uma palavra divina, que não pode ser contestada, que era justamente para que as pessoas não se mantivessem dentro daqueles códigos que estavam escritos, né? Percebe como isso antigamente era necessário de uma forma e como com a evolução da humanidade, me parece, né, o homem começou a usar com outros fins, né? Ele foi ampliando os fins de domínio, de controle, que não era necessariamente o fim lá no começo, era mais para ajudar as pessoas a se manterem dentro de certas áreas. Sabe aquele negócio? Não vai ali depois da esquina que tem um ser maligno que vai matar você. Na verdade, o que tem depois da esquina é uma planta venenosa, é um vulcão com lavas, coisa parecida. Você vai morrer se você for lá, entendeu? Só que aí você começa a usar isso de maneira, na medida que a moral vai evoluindo, o homem começa a usar isso de uma maneira mais egoísta, mais orgulhosa, e aí começa a manipular a gente. A religião vira uma ferramenta de manipulação. Minha opinião, tá? É o que eu percebo. Eu fico pensando que nós evoluímos nesse sentido graças a desilusões, né? Porque, assim, as grandes questões da humanidade são perenes, né? Elas vêm desde que o homem começou a ter o pensamento contínuo de, opa, eu tenho um amanhã, um futuro, para o qual eu sei que eu existirei, materialmente mesmo pensando, ele precisou da explicação. E aí veio a religião de onde eu vim, para onde eu vou, por que eu existo. Mas a gente só conseguiu evoluir desse não questionar a partir do momento que se viu que aquela resposta ou foi insuficiente ou foi contraditada por observações futuras com outros mecanismos, né? Só que assim, só não esquece que lá no início primitivo, a forma de raciocinar era muito diferente da nossa hoje, né? Você estava lidando com seres que eram eminentemente materiais, como a gente viu, né? Focados no material. A parte religiosa, do sobrenatural,
ela espiritual ainda estava surgindo, né? Ela ainda existia nos livros, nos ritos, mas ela estava começando a surgir, né? Eu acho, né? Se bem que é uma boa pergunta, né? Os maias já estavam no momento que a gente está, ou os maias eram primitivos? Uma boa pergunta, né? Talvez os maias já tivessem como a gente e outros povos que viviam com os maias fossem mais primitivos, estivessem numa época mais material, né? Eu vejo muita semelhança entre os maias e o que a gente faz hoje também, né? Em vários aspectos. Né? Vamos lá. Ó, esse trecho foi suprimido também. Qual trecho? Esse que você leu, o 2 aí. Esse 2? O item 2 todinho. Todinho, você vê, ele fala da infalibilidade da religião, dos textos sagrados, aí tirado. Faz todo sentido, né? Nos tempos primitivos... Peraí, desculpa. Nos tempos primitivos, os meios de observação eram inevitavelmente imperfeitos, de modo que as primeiras teorias sobre o sistema do mundo estavam repletas de erros grosseiros. Mas se esses meios fossem tão completos quanto os de hoje, os homens não seriam capazes de aproveitá-los. Além disso, eles só poderiam ser o resultado do desenvolvimento da inteligência e do conhecimento sucessivo das leis da natureza. O Sátiro, nesse item 2 aí retirado, nós temos de pensar que ele está falando dos espíritos mais evoluídos que estavam entre nós, mas que possuíam orgulho. Estão falando dos exilados. E esses exilados fizeram e utilizaram a ideia da religião como uma ideia de domínio sobre os mais simples. Sim, é hipótese, né? Kardec não fala dos exilados, fala? Não, fala só no Evangelho, né? No Evangelho fala. Ele fala no Evangelho? Não vai usar o termo exilado, mas ele vai falar da mudanças sucessivas de mundo. Isso. E ele coloca essa ideia dos exilados ali. Perfeito, perfeito. Não, então, inclusive faz sentido porque na hora que ele fala religião com um poderoso freio de domínio, então nós já estamos vendo que a sociedade não era todo mundo idêntico ali, não era todo mundo primitivo. E existiam espíritos mais vividos que aproveitaram essa brecha de domínio sobre os demais. Isso. Pela religião. Isso mesmo. O que mostra, em resposta a um comentário da Simone, mostra a natural prevalecência do homem sobre a mulher, sobre todos os tempos, né, Conde? Brincadeira, Simone. Vamos lá. Aqui. Da mesma forma que procede para compreender e definir as relações entre os movimentos dos ponteiros de um relógio, é preciso conhecer as leis que presidem seu mecanismo, avaliar a natureza dos materiais e calcular a potência das forças atuantes. Para compreender o mecanismo do universo, é preciso conhecer as leis que regem todas as forças postas em ação nesse vasto conjunto. O homem foi impotente para resolver o problema da criação, até o momento em que a ciência lhe deu a solução. Foi preciso, aí ele vai todas as ciências, né? Vai lembrar. Foi preciso que a astronomia lhe abrisse as portas do espaço infinito e lhe permitisse mergulhar seus olhares nele. E pelo poder do cálculo, pôde determinar com rigorosa precisão o movimento, a posição, o volume, a natureza e a celestes. Que a física lhe revelasse as leis da gravitação, do calor, da luz e da eletricidade, assim como a influência desses agentes sobre toda a natureza e a causa dos inumeráveis fenômenos que daí decorrem. Que a química lhe mostrasse as transformações da matéria
e a mineralogia, os materiais que formam a crosta do globo terrestre. Que a geologia lhe ensinasse ler nas camadas terrestres a formação gradual da Terra. A botânica, a zoologia, a paleontologia, a antropologia haveria de iniciá-los quanto à filiação e sucessão dos seres organizados. Com a arqueologia, pode seguir os vestígios da humanidade através dos tempos. Todas as ciências, em uma palavra, completando-se umas às outras, deviam fornecer sua contribuição indispensável para o conhecimento da história do mundo. Sem essas ciências, o homem só teria por guia suas primeiras hipóteses. Ok? Quer dizer, não é nem uma ciência nem outra, mas todas, né, que se complementam. Também antes que o homem possuísse esses elementos de avaliação, todos os investigadores da Gênese, cujo raciocínio era limitado pelas impossibilidades materiais, giravam no mesmo círculo, sem poder sair dele. Isso só foi possível depois que a ciência abriu o caminho, abrindo uma brecha no velho edifício das crenças. Então, tudo mudou de aspecto. Uma vez encontrado o fio condutor, essas dificuldades foram logo superadas. Em lugar de uma gênese imaginária, surgiu uma positiva e, de certo modo, experimental. O campo do universo ampliou-se ao infinito. Descobriu-se que a Terra e os astros se formaram gradualmente, conforme leis eternas e imutáveis. Melhor comprovando a grandeza e a sabedoria de Deus do que a ideia de uma criação miraculosa, saída repentinamente do nada, como uma troca brusca de cenário teatral, por efeito de uma súbita vontade da divindade, após permanecer uma eternidade na inação. Desde que seja impossível conceber a Gênese sem os dados fornecidos, pode-se dizer com exatidão que é chamada para constituir a verdadeira Gênese a partir das leis da natureza. Ok? Ou seja, como é que houve essa mudança no período onde a ciência se destacou, né? Inclusive dizendo muita coisa que lá no início vindo do início virou religião, né? O início do mundo, como é que Deus criou o mundo, foi Eva, os seres, tudo mais, né? Foi uma semana que ele fez tudo isso. Então, esse tipo de ideia que não está só no cristianismo, lembrando vocês, muito pelo contrário, todas as religiões, como se diz, do passado, elas têm esse mesmo conceito, o conceito de Deus criando o mundo, né? São formas diferentes, mas você vai ver, inclusive algumas são originárias, algumas deram origem a algumas das crenças do cristianismo, né? Trazidas do Oriente e absorvidas pelo cristianismo, na sua base lá. Começa a haver uma explicação e uma busca de conhecimento aí, né? No ponto em que ela chegou no século XIX, no 19º século, a ciência já resolveu todas as dificuldades do problema da Gênese? Kardec pergunta, né? Seguramente, mas é indiscutível que corrigiu de forma definitiva todos os erros básicos e assentou essenciais em dados irrefutáveis. Os pontos ainda duvidosos são questões de detalhes, cuja solução futura, seja qual for, não pode prejudicar o conjunto. Apesar de todos os recursos de que a ciência dispõe, faltou-lhe agora um elemento importante, sem o qual a obra jamais poderá ser completa.
de todas as gêneses antigas, a que mais se aproxima dos dados científicos modernos é, incontestavelmente, a de Moisés. Apesar dos erros que contém e que hoje estão demonstrados até a evidência. Alguns desses erros são mais aparentes do que reais e vêm da falsa interpretação de certos termos. O significado original foi perdido ao longo das traduções, passando de uma língua para outra, ou porque a acepção de certos termos mudou com os costumes dos povos, ou porque houve interpretação ao pé da letra, de formas alegóricas, peculiares ao estilo oriental, em vez de se procurar seu real significado. Evidentemente, a Bíblia contém fatos que hoje a razão desenvolvida pela ciência não poderia aceitar e que se mostram estranhos e repugnantes, que recusamos porque se referem a costumes que não são mais os nossos. Porém, haveria parcialidade e não se reconhecer que ela encerra grandes e belas coisas. A alegoria tem um lugar considerável e oculta sob esse véu. Verdades sublimes que aparecem quando se penetra na essência do pensamento, porque assim o absurdo desaparece. Estão indo bem? Tranquilo? Então tá bom. Por que não se levantou esse véu há mais tempo? Por um lado, pela falta das luzes que somente a ciência e uma sã filosofia poderiam fornecer. E por outro, pelo princípio da imutabilidade absoluta da fé, em sequência de um respeito obcecado à letra, perante a qual a razão deveria se inclinar, e, por conseguinte, o temor de comprometer a base das crenças sustentadas sob o sentido literal das palavras. Bacana isso, né? Com essas crenças, partindo de um ponto inicial, temiam que, se o primeiro elo da corrente fosse rompido, todas as malhas seriam desfeitas. É por isso que se fechou os olhos, mas fechá-los ao perigo de evitá-lo. Quando um edifício se inclina, é mais prudente substituir a pedra defeituosa por uma boa, em vez de esperar, por respeito à antiguidade do edifício, que o mal fique sem remédio e que seja necessário reconstruí-lo da base ao cume. Não é melhor a gente corrigir o erro e construindo do que a gente se apegar a um prédio velho? Essa analogia é bonita, né? É uma pergunta, percebam, né? Uhum. O negócio é que, em termos de humanidade, só funcionaria se todo mundo agisse no mesmo sentido, né? Para trocar essa pedra. Não, mas um dia todo mundo vai trocar a pedra. É, claro que é, mas assim, tem um prédio caindo, aí um quer que o prédio continue balançando ali, porque daí ele tem o poder dele ali de dizer que um dia vai endireitar o prédio, ele vai voltar a ser como antes. Aí, então, é complicado. Mas eu acho que a nossa ação, Franciele, tem que ser individual, entendeu? Sim, claro. Se eu acho que tal coisa tem que ser mudada, eu vou, nem que eu seja o primeiro cara que vai lá e fala assim, olha, pessoal, vamos sustentar o prédio aqui, vamos trocar essa pedra. Exatamente. Fala comigo, tá bom, então eu sou o louco da praça, entendeu? Só que, em termos sociais, essas pequenas ações demoram para ter alguma efetividade, né? A gente vai vendo daí, convivendo com concepções religiosas das mais arcaicas, das mais elaboradas, né, no nosso tempo, então. Sim. A gente tem que vencer os nossos medos, temores, e a minha opinião é que a gente tem que, assim que for possível, abrir a boca, falar e gritar, e avisar, e insistir. Sim, entendeu? Para que, no meio de 100, um ali queira ir com você. Paciência. Claro, a parábola do semeador, né? Entendeu? Joga é o cara do dia. Ela vai cair.
Então, a gente tem que fazer o papel. Agora, realmente, só quando os 100 da praça quiserem mudar, você mudou a civilização toda, né? Você fez com que todo mundo... Uma maneira de agir, de pensar e de agir nessa ordem, né? Mas isso não inviabiliza o fato de você ter uma descoberta e você acreditar nela e você defendê-la, e você querer ajudar os outros até, né, dessa maneira, né? Vamos lá. Ô, Sátiro, nesse Fala. item que ele fala sobre as traduções, né, que ele vai falar assim que se perdeu muito do sentido original do escrito por causa das sucessivas traduções. Mas também não são só as traduções, são as cópias que se faziam dos livros originais. Interpretações e tudo mais. Não é nem bem interpretação, porque nós sempre pensamos assim, vamos situar Moisés. Moisés é mais ou menos 1260, 1300 a.C. Quando ele escreve, ele já vai se utilizar de conhecimentos de textos antigos que ele viu entre os sacerdotes e que ele usou. Então, são textos anteriores a Moisés que ele vai reescrever. E os textos mesmo de Moisés, eles não permanecem originais desde aquela época. Porque a gente sabe que o último Velho Testamento que chega, ele é datado entre 600 e 300 a.C. Então, de 1300 até 600 ou 300 são 1000 anos. Isso daí foi sendo modificado dentro do próprio hebraico. Sim, a própria língua vai modificando, né? É o que os escribas, eles vão escrevendo, eles vão modificando de acordo com a interpretação da época. Sim. A gente sabe que o que está na nossa mão hoje, do Velho Testamento, é de mais ou menos entre 600 e 300 a.C. Nem o século a gente tem certeza de qual é. Nenhum estudioso tem. Mas sabe que não sofreu modificação dessa data para cá. Justo. Mas antes sofreu muitas modificações. Isso daí, eu acho que isso é importante para a gente lembrar, até quando a gente vai debater os livros religiosos, né, Cone? Mas, na verdade, a gente tem que deixar de lado, né, o que a gente está aprendendo aqui, um pouco essa questão tratada, a gente devia estar tratando essas religiões do passado, como a gente trata hoje o espiritismo, entendeu? Na medida... Não, é assim, Sátiro. O que nós temos de colocar na cabeça é o que está muito bem explicitado no livro do Leon Denis, o Cristianismo e o Espiritismo. O que nós precisamos verificar? Nós confundimos canonizado com sagrado. É como se fosse sinônimo, e não é sinônimo. Ou seja, um apócrifo, ele pode trazer muito mais verdades do que um canonizado. Sim. Porque apócrifo, nós trabalhamos a ideia de tudo que é apócrifo no sentido de falso. Não. Apócrifo é aquilo que não foi canonizado, que não foi, vamos dizer assim, não passou pelo crivo daqueles que mandavam na época. E eles simplesmente pegaram e descartaram. Né? Não quer dizer que ali não há conhecimento, né? Não, é só você pegar, por exemplo, no caso dos evangelhos, você pegar o que o Jerônimo fala. Olha, eu achei aqui mais de 128 evangelhos. Desses 128, quase 30 me agrada e eu sinto muito carinho por eles. Só que eu tenho de escolher 4. Porque a ordem veio de cima. Então ele descartou, por conta de 4, mais de 120. Você percebe? Quer dizer que os outros eram falsos? Não eram. Até ele falou, olha, 30 tocavam ele. De acordo com o pensamento dele, os 30 estavam corretos. E ele escolheu 4. E se ele tivesse analisando mal,
ele descartou 120. Então, quando a gente vê esses evangelhos que surgiram, alguns raros aí, o de Maria, o de Judas, são falsos. Não são falsos. Eles são não canonizados. Eles têm tanto valor quanto os outros. Uma curiosidade que eu nunca soube, esses evangelhos, eles estão sendo reencontrados ou eles, na verdade, estão guardados do Vaticano, estão por aí? Não, olha, se o Vaticano esconde alguma coisa, a gente não sabe. Provavelmente esconde. Mas provavelmente a maioria está perdido. Porque imagina, o Jerônimo é o quê? 300 depois de Cristo? Esses papéis estão aí. Esse do Evangelho de Judas, de Maria, de Madalena, esses daí foram achados aí em péssimas condições. Aqueles que Mas foram foram lá recuperados. escondidos no Mar Morto, tem uns que foram achados no Mar Morto, né? Sim, sim. Recentemente, Eu não me lembro, né? o último que foi publicado ficou mais de 40 anos esperando uma oferta. Ficou mais deteriorado ainda num cofre, se não me engano, na Suíça. Pode ser que ache algum outro material ainda, mas está na mão de pessoas que simplesmente eram seguras esperando a melhor oferta. Não, e para além de toda essa história de cópias e deteriorações, se a gente for pensar no sentido original de algumas coisas, por exemplo, a ideia do paraíso perdido, psicologicamente a gente pode pensar na saída da infância. Porque o que acontece? A criança não sabe nada, pai e mãe provêm tudo que ela precisa, todas as necessidades ali, comida, abrigo. De repente começa a ter que responder por si. Então, pega esse sentido e aproveita o que dá para tirar Mas dele. a ideia do paraíso perdido, ela está inata em todos os povos. O que eu ia falar. Essa ideia é parte de quem? Essa ideia do paraíso. Parte dos exilados. Ela veio Imagina aqueles espíritos mais evoluídos. Sim, mas isso é em termos de doutrina espírita. Que tiveram de vir pegar aqui o sentido... entre os que estão nas primeiras encarnações. Eles olhavam para o céu e falavam, eu não sou daqui, eu sou de fora daqui. Aquele sentimento inato de queda, eles trouxeram com eles. Vamos lá. Estamos compreendendo a ciência. 8. Ao levar suas investigações às entranhas da Terra e às profundezas dos céus, a ciência demonstrou de maneira irrecusável os erros da Gênese mosaica, tomada ao pé da letra. Possibilidade material de que os fatos tenham ocorrido, tal como estão textualmente descritos. Ela deferiu, por isso, um golpe profundo nas crenças seculares. A fé ortodoxa se revoltou, acreditando ver destruída sua pedra fundamental. Mas quem deveria ter razão? A ciência, caminhando prudente e progressivamente sobre o terreno sólido dos números e da observação, sem nada afirmar antes de ter as mãos, ou uma narrativa escrita numa época em que não existiam os meios de observação. Quem deve triunfar? Aquele que diz que 2 mais 2 são 5 e se recusa a verificar o resultado, ou que diz que 2 mais 2 são 4 e prova a sua afirmação. Mas então alguém dirá, a Bíblia é uma revelação divina, Deus se enganou? E se não é, deixa de ter autoridade e a religião desmorona por falta da base? Não. As duas, uma. Ou a ciência tem razão ou não tem. Se tem, não poderá fazer com que uma opinião contrária seja verdadeira, pois não existe revelação que possa prevalecer sobre a autoridade dos fatos. Incontestavelmente, Deus, que é todo verdade, pode induzir os homens ao erro, nem consciente nem inconscientemente. Ou não seria Deus. Se os fatos contradizem as palavras que lhes são atribuídas,
é preciso concluir, logicamente, que ele não as pronunciou, ou então que elas tiveram uma interpretação errada. Se com essas contradições a religião sofre algum prejuízo, a culpa não é da ciência, que não deixa de ser, mas do homem, por terem estabelecido prematuramente dogmas absolutos, dos quais fizeram uma questão de vida ou morte, a partir de hipóteses susceptíveis de serem desmentidas pela experiência. Há coisas às quais é preciso se resignar, queiramos ou não, cujo fim teremos de aceitar, quando não as pudermos evitar. Uma vez que o mundo avança, sem que a vontade de alguns possa detê-lo, o mais sensato é que o acompanhemos e nos adaptemos à nova situação, em vez de nos ao passado, que desmorona e temos o risco de cairmos com ele. Ele destruiu com as religiões, né? De certa maneira, colocando a ciência no lugar da religião tradicional, né? As religiosas, vamos chamar assim, né? Que os povos tinham, né? Vamos lá. Pelo respeito que se tenha aos textos vistos como sagrados, deveríamos impor silêncio à ciência? Isso seria tão impossível como impedir a Terra de girar. As religiões, sejam quais forem, jamais ganharam alguma coisa sustentando erros evidentes. A ciência tem como missão inerente descobrir as leis da natureza. Como essas leis são obra de Deus, não podem ser contrárias às religiões que se baseiam na verdade. A ciência cumpre sua missão naturalmente, e como consequência do desenvolvimento da inteligência humana, que também é uma obra divina, e só avança com a permissão de Deus, em virtude das leis progressivas que ele estabeleceu. Lançar condenações ao progresso como contrário à religião é ir contra a vontade de Deus. Pior, é um trabalho inútil, porque todas as mortes do mundo não impedirão a ciência de avançar e a verdade de aparecer. Se a religião recusa a avançar com a ciência, esta avança sozinha. Ou seja, ele está mostrando uma conexão muito forte entre e a religião, mas porque a religião seria o quê? As leis divinas, né? As leis de Deus. Na verdade, as leis de Deus deveriam estar presentes na religião e elas seriam descobertas pela ciência. Então, não deveria haver uma contraposição, como existe em várias religiões, né? Onde se abomina a ciência. Né? Na verdade, a ciência é a religião. Quanto mais você descobre na ciência, mais próximo de Deus a gente fica. Né? Mais a gente consegue compreender a obra que Deus nos deixou e tudo mais. Faz sentido para vocês? É assim, mas como as pessoas têm dificuldade de conciliar, né? Uma vez eu conversava na Casa Espírita sobre a questão da depressão, né? E tem alguns estudos científicos sobre que trabalho voluntário libera dopamina, etc. e tal, então ajudaria no combate, né? Ajudaria a pessoa, claro, com toda a assistência médica e etc., a sair do fundo do poço emocional, mas as pessoas têm muita dificuldade, assim mesmo no espiritismo, de que a gente traga essas informações, sabe? Porque daí tu te obriga a sair da passividade. Ah, não, vou esperar aqui os bons espíritos, Deus, etc., me ajudarem nesse aspecto, vou ter que me mexer do lugar para poder acionar um mecanismo que existe no meu corpo para poder me ajudar a sair dessa situação. Então, e as pessoas, e quando tu traz a ciência e a religião em conjunto, é isso que te consegue, né? São duas alavancas para chegar a um fim.
de melhoramento, de progresso, etc. Mas as pessoas preferem ficar só com a primeira porque dá uma passividadezinha, né, na existência. Então, bem difícil trabalhar com isso. O dia que for fácil, não precisa mais trabalhar. Faz parte, né, da confusão. Não é o que a gente está fazendo nessa parte, né? Compreendendo o quanto a ciência se aproxima da religião, mas de que forma que ela se aproxima, né? Que forma que a gente buscar ela, né? E que não deixa de ser uma forma de você... Olha que engraçado, né? A minha impressão é o seguinte, ao você aceitar a ciência como religião, por exemplo, você se aproxima de Deus muito mais, entendeu? Você compreende que Deus está em todo lugar. E você se afasta justamente daquilo que tiveram que fazer da religião, uma forma de controle, de tudo mais. Porque você já não vai mais reconhecer, né, na religião imutável, tudo mais, o valor dela. Se você não reconhece esse valor, então você não reconhece, por exemplo, o valor das instituições religiosas que estão por trás da religião. E você não vê sentido em ter controle, em obedecer essas sugestões que eles dão, esses controles que eles dão, como se fossem a coisa mais certa do mundo, entendeu? Então... Sim, também é necessário se desfazer de algumas muletas emocionais, né? Que nem essa que eu estava te dizendo, da pessoa com depressão, né? Vou esperar aqui, então vou rezar, vou meditar e vou melhorar. Não, assim, se tu pega a ciência e coloca junto, não, tá, vou rezar, vou meditar, vou melhorar, mas vou ter que também agir. E aí não, né? Mas, assim, o que as religiões mais querem é isso, é que você não haja, né? Que você fique passivo. Isso. A obediência passiva, esse é o termo, né? Fé cega e obediência passiva. Você só vai fazer a hora que acontecer alguma coisa para você fazer. Então, isso dificulta muito a evolução individual de cada um, entendeu? Mas a gente se apega aos nossos vícios e está parado ali, cada um com suas verdades. Vamos lá. 11. Somente as religiões estacionárias podem recear as descobertas que são fatais as que se distanciam, que são fatais as que se distanciam das ideias progressivas, imobilizando-se no absolutismo de suas crenças. Essas religiões, em geral, fazem uma ideia tão mesquinha da divindade, de modo que não compreendem que se ajustar conforme às leis da natureza, reveladas pela ciência, Deus em suas obras. Mas, em sua cegueira, preferem render homenagem ao espírito do mal. Uma religião que não esteja, de alguma forma, em contradição com as leis da natureza, não teria nada a temer do progresso e seria invulnerável. Bom, foi mais ou menos o que eu comentei agora. A Gênese compreende duas partes. A história da formação do mundo material e da humanidade, considerada em seu duplo princípio, corporal e espiritual. A ciência limitou-se à pesquisa das leis que regem a matéria, e no homem ela estuda apenas o evantório carnal. Nesse aspecto, chegou a inteirar-se com uma precisão incontestável das principais partes do mecanismo do universo e do organismo. Sim, sobre esse ponto principal, está em condições de completar a Gênese de Moisés e retificar as partes incorretas. Mas a história do homem, considerado como ser espiritual, prende-se a uma ordem especial de ideias, que não são do domínio da ciência propriamente dita, as quais, por esse motivo, não têm sido objeto de suas investigações. A filosofia, que tem mais particularmente em suas atribuições esse gênero de estudo, só formulou sobre essa questão sistemas contraditórios, que vão desde a espiritualidade mais pura até a negação do princípio espiritual, e mesmo Deus sem outras bases, além das ideias pessoais de seus autores.
Assim, deixou o assunto sem conclusão, por falta de suficiente exame. Ou seja, a ciência materialista que a gente desenvolveu tirou a alma e permaneceu só com o material, com o corpo. Essa questão, entretanto, é para o homem a mais importante, a questão espiritual, né? Porque trata do problema do seu passado e do seu futuro, enquanto que essa questão relativa ao mundo material só o afeta indiretamente. Olha o desapego aí, tá vendo? Roberto, você não é o Roberto, Roberto. Você é um espírito. O que lhe importa saber, antes de tudo, de onde veio e para onde vai, assim como se já viveu e se voltará a viver, e qual a sorte que lhe está reservada. Sobre todas essas questões, a ciência é muda. A filosofia só emite opiniões que chegam a conclusões diametralmente opostas, mas, ao menos, ela permite discutir o assunto, o que faz com que muitas pessoas fiquem a seu lado, de preferência ao da religião, que não discute nada. Todas as religiões estão de acordo com o princípio da existência da alma, mas não o demonstram. Porém, elas não combinam nem sobre sua origem, nem sobre seu passado e futuro. E o que é essencial, discordam principalmente quanto às condições das quais depende sua situação futura. Interessante isso, né? A maioria delas apresenta, em relação ao futuro da alma, um quadro imposto à crença de seus adeptos, que só pode ser aceito pela fé cega, mas não resiste a um exame sério. O destino que atribuem à alma estando ligado a seus dogmas, às ideias que se fazia do mundo material e do mecanismo do universo, nos tempos primitivos, é incompatível com o nível de conhecimento atuais. Por isso, como só poderiam perder ante o exame e a discussão, acham mais simples proscrever um e outro. Dessas divergências em relação ao futuro do homem nasceram a dúvida e a incredulidade, e não poderia ser de outro modo, com cada religião ser a única dona de toda a verdade, contradizendo-se umas às outras, sem dar provas suficientes de suas afirmações para convencer a maioria. Na indecisão, o homem se restringiu ao presente. Entretanto, a incredulidade deixou um penoso vazio. O homem encara com ansiedade o desconhecido, onde deverá fatalmente estar, cedo ou tarde. A ideia de um nada o intimida. Sua consciência lhe diz que, para além do presente, existe alguma coisa. O quê? Sua razão desenvolvida não lhe permite mais aceitar as histórias com as quais sua infância foi embalada, nem tomar a alegoria pela realidade. Qual é o sentido dessa alegoria? A ciência levantou uma ponta do véu, mas não revelou ao homem o que mais lhe interessava saber. Ele pergunta em vão, porém, ele nada lhe responde de maneira definitiva e apropriada, para acalmar seus temores. Por toda parte, ele encontra a afirmação se chocando com a negação, sem provas mais conclusivas de uma parte ou de outra, daí a incerteza. Mas a incerteza sobre as coisas da vida futura faz com que o homem se lance, possuído por uma espécie de frenesi sobre as coisas da vida material. Interessante essa afirmação, né? Quer dizer, o próprio homem abandona a parte espiritual e aí só lhe sobra a parte material, né? Que é o presente, que é o agora, que é o aqui, que é o que eu posso tocar. E aí eu me apego ao material. É, porque ele não consegue compreender, né? Ele só tá vendo a matéria mesmo
ninguém explica para ele, não consegue compreender o que não é, então ele fica apegado. E estamos Fica apegado à no mundo matéria. totalmente apegado. É como se ficasse crente só do que é palpável, né? É. Ver o que leva a gente a fazer isso, né? Quer dizer, a gente mesmo... A parte contraditória é que hoje em dia boa parte do que a gente entende como matéria não é palpável. Mas estamos aí, né? Pois é, mas aí é onde o homem é onde somente uma vez eu fiz uma discussão interessante, é onde o homem que só pensa na matéria, ele tem inclusive muita dificuldade de compreender essa ciência nova, entendeu? Muita dificuldade. Está sendo muito interessante acompanhar o estudo do Mesmer lá, que o Paulo está fazendo. Ele fez um estudo bem interessante sobre, alguns de vocês estão lá, né? Sobre a questão do fluido perispiritual. E aí ele chegou na parte que ele explica a questão da energia. Você vê como a gente tem conceitos até científicos que nos são dados errados, né? A energia é uma troca de substâncias. Se você procurar na internet, você vai achar esse conceito escrito lá. Sim, energia não é isso. E energia não é isso, entendeu? Tá? Energia não... Como ele mostrou lá, inclusive uma das obras que ele usa para estudar, ele passou para mim. Se vocês quiserem, eu tenho. Tá? Uma obra da física aplicada, só para vocês saberem, que explica esses conceitos. Mostra que energia, na verdade, que já era reconhecido lá por Mesmer, né? Energia é uma forma vibracional. E como isso muda toda uma interpretação de uma série de coisas que a gente tem na vida, né? Um monte de coisa que a gente tem na vida. Então, realmente é pela ciência que a gente vai aprender, né? E não se apegando a coisas que a gente não quer ser questionado, né? Esse é o inevitável efeito das épocas de transição. O edifício do passado desmorona, sem que o futuro esteja construído. O homem é como o adolescente, que não tem mais a crença ingênua de seus primeiros anos. Não possui conhecimentos da idade madura. Só sente vagas aspirações que não sabe definir. Um comentário aqui, né? Uma coisa que eu tenho muito presente para mim, não sei se vocês percebem isso, mas que eu tenho percebido mais. Eu já sabia disso, mas não dava tanto valor. Como é difícil a gente aceitar o erro, né? Como é difícil a gente... Ou seja, para a gente mudar, a gente tem que perceber que alguma coisa está errada, não está bem feita. E não é uma coisa ruim, mas a gente foi culturalmente ensinado que o erro é ruim. Não, ou seja, então eu não erro nunca. Eu vou fazer de tudo para provar para você de que eu não erro. Mas tinha que ser o contrário, eu não tinha que ter vergonha de ter cometido um erro, né? Como a gente já sabe, né? A vergonha é que é um problema, o erro não é um problema. Né? O problema é desenvolver a vergonha. Porque eu querer falar dela, você não querer, esse é que é o problema que a gente tem. Porque quando o erro é exposto, né? Por exemplo, a gente está num estudo como esse, a gente coloca que a gente tem um entendimento e descobre que o entendimento não está certo, não tem base nenhuma. A gente resolve mudar. Pode ter ficado patente o erro, mas o ganho que todos tivemos, o que errou e que trouxe a ideia, né, e me corrigi, me melhorei, traz um outro entendimento para mim e para os outros. Isso me joga para frente e joga todo mundo para frente. Por que eu tenho tanto medo de errar? Né? Quer dizer, esse é o problema, né? Por que a gente não valoriza mais o erro? Errar é importante. O aluno aprende sem errar. Né? Quer dizer, os bons professores, nós estamos na semana dos professores, são os professores que nos fizeram aprender usando os erros e os equívocos que a gente tinha. Esses são os bons professores. E não aquele que puniu você porque você errou na sala de aula. Entendeu? Só puniu, não te explicou nada, não te falou nada, não te ajudou a evoluir, a aprender alguma coisa nova. Não sei. Só É que, na verdade, esse é um efeito, né? Nós estamos numa sociedade que é competitiva, então eu tenho que provar que eu estou melhor que tu para poder conquistar um lugar melhor que o teu e voltada para resultado.
né? Eu tenho que chegar. E aí, nesse ponto, o caminho tem que ser o mais sem acidentes possível, ou então é completamente desconsiderado nesse processo. Ninguém premia. Foi o aluno mais esforçado. Não, é o que tirou a nota mais alta, o que acertou a maior quantidade das perguntas, então. Isso. Mas se você corrigir a forma como você vê o erro, será que você não resolve boa parte dessa questão da competição, por exemplo? Com certeza. Você transforma em cooperação, ou seja, como é que eu faço para mudar uma criança, para ajudar uma criança a cooperar mais? Tirando a competição. Como é que eu retiro a competição? Não é um bom caminho você começar pela questão do erro? De que errar não é ruim, coisa parecida? Não, quer dizer, isso vale para os outros e vale somente para a gente, né? Quando a gente compreende. E aí o cara que te aponta o erro não é inimigo, né? Sim, claro. É muito pelo contrário, né? Eu tenho um ditado que eu costumo dizer, que é muito engraçado. Fala assim, amigo que é amigo, grita para o outro para ele não bater com o carro no muro. Inimigo não, pega a cadeira, fica sentado olhando o cara se arrebentar no muro com o carro, entendeu? Uhum. Eu vou apontar o erro para um amigo meu, e aí a gente às vezes é rechaçado. E o inimigo não, ele quer que o cara mesmo, ó, segue por aí que eu sei que você vai se arrebentar mesmo. É uma maneira racional, mas muito fria de você, nada bondosa também, né? Nem caridosa. Vamos lá. Você viu, Sátiro? Oi, Conde. Nesse trecho aqui, que fala que quando o homem fica mais na incerteza, ele se lança com muito mais voracidade sobre as coisas da vida material. Está sentindo dor na coluna? Porque ele sente a desilusão de ter sido logrado, né? Por causa dos ensinamentos. A gente pega um exemplo assim, mas a gente vai pegar um exemplo de um espírito muito mais preparado. O que é isso aí, YouTube? O Giordano Bruno, quando ele pega e se desilude com a Igreja Católica, ele se torna protestante. Ele vai para o lado do protestantismo que estava surgindo na época, né? Aí ele se desilude com o protestantismo, que ele percebe que o protestantismo era a mesma coisa, só que dotada de um negócio pior, que era a negação da necessidade das boas obras. Só a fé bastava, não precisava ter as boas obras. Ele falou, pô, mas isso é pior do que a Igreja Católica. A Igreja Católica, bem ou mal, exige que você tenha as boas obras, não é? Aí ele pega e volta para a Igreja Católica. Mas qual que era o pensamento dele? Olha, a mudança que o protestantismo fez dentro da Igreja Católica não deu certo. Por isso que a Igreja não foi junto com os protestantes. Eu vou modificar aqui. Ele não percebeu que não ia conseguir modificar quem estava se sentindo bem à vontade. Foi o erro dele. Ele achava que poderia modificar a estrutura da igreja. Por isso que acabou sendo queimado, né? Mas é mais ou menos essa a ideia. O protestantismo, num primeiro momento, ele deu, vamos dizer assim, ele deu o aval para as pessoas se tornarem mais materialistas. Por isso que os reis alemães abraçaram as ideias do Lutero. Porque eles não teriam mais de temer a Igreja Católica e as punições. Não pelo que estava a proposta do Lutero. O interesse foi puramente material. Tanto é que veio o calvinismo, o espírito do capitalismo embutido nisso, um monte de outras coisas, né? Porque era uma igreja onde você adquiriu mais liberdade de fazer interpretações diferentes, né? E bem ou mal, interpretações que incluíam um pouco o aspecto do espírito da Igreja Católica, elas vinham somente de uma fonte. No momento que você tira essa barreira, você tem razão, é verdade. Você cai no protestantismo para esse lado material, porque cada um que tem esse apego ao material traz para dentro da interpretação da religião, da Bíblia, no caso, né? Foi traduzido do latim, as missas mudaram até a forma de ser feita,
traz para a interpretação daquele pastor que está ali, como se diz, né? E que é uma interpretação muito materialista, faz todo sentido. Mas é interessante o fato que você falou, né? Quer dizer, o cara se tocou demais, né? De que ele não ia conseguir sozinho fazer a mudança no ser humano, né? Sozinho ele não vai conseguir fazer isso. Mas ele evoluiu, mas os outros não evoluíram, né? Ele foi queimadinho, virou churrasquinho, né? Vamos lá, que eu acho que dá para a gente acabar esse capítulo. E, no âmbito mais geral, só fazer um comentário complementar, essa questão da desilusão com a religião jogar a pessoa para os excessos materiais é porque a promessa é falsa, né? Diz assim, siga esses rituais, esses ensinamentos, essas regras, nenhum sofrimento vai te atingir. Isso mesmo. Só que não é isso que acontece, né? É bem isso mesmo, entendeu? Não. 16. Se a questão do homem espiritual permaneceu até os nossos dias, no estado de teoria, é que lhe faltaram os meios de observação direta que temos tido para comprovar o estado do mundo material. Enquanto o homem não conheceu as leis que regem a matéria e não pode aplicar o método experimental, errou de teoria em teoria, no que diz respeito ao mecanismo do universo e à formação da Terra. O que ocorreu na ordem moral ocorreu também na ordem física. Para fixar as ideias, faltou o elemento essencial, o conhecimento das leis que regem o princípio espiritual. Esse conhecimento estava reservado à nossa época como das leis da matéria. Foi o trabalho dos 2 últimos séculos. Aí tem uma nota, que Allan Kardec faz referência à revolução científica compreendida por Copérnico, Galileu, Kepler no século XVI, 2 séculos antes de seu tempo. Até o presente, o estudo, ou seja, ele atribui a essa ciência, que nasceu 2 séculos antes, a possibilidade de hoje você ter uma ciência diferenciada, né? Que naquele tempo era mais evoluída. E distanciada. É o meu entendimento. Até o presente, o estudo do princípio espiritual, compreendido na metafísica, foi puramente especulativo e teórico. No espiritismo, é inteiramente experimental. Vamos ver essa nota aqui. Peraí. Uma nota aqui. Na época de Allan Kardec, o princípio espiritual, a alma humana, era objeto de estudo das ciências psicológicas e metafísicas na universidade e nos colégios. As ciências que estudavam os fatos do espírito humano, psicologia experimental, lógica, moral, teórica e prática, a partir de suas faculdades, consciência, razão, vontade, faziam uso do método de observação e da dedução. Já as ciências metafísicas estudavam os primeiros princípios e causas primeiras, ou seja, Deus, espírito e matéria, e se dividiam em psicologia racional, ciência da alma e suas ligações com o corpo, cosmologia racional, vida e matéria, e teodiceia, causa primária, seus atributos e sua providência. Nessas ciências, não havendo a observação, usava-se o método reflexivo, por exemplo. Por analogia consigo mesmo, pensamento, vontade e amor, caracteriza o absoluto, Deus, como inteligência suprema e demais atributos. Janeiro, né? Dessa forma, a ciência metafísica era especulativa e teórica, como afirmou Kardec. Com a chegada do espiritismo, a observação dos fatos espíritas e o ensino dos espíritos superiores sobre o mundo espiritual, no qual elaboram sua ciência, a metafísica tornou-se experimental. Isso a gente já sabe, né? Isso foi a contribuição que o espiritismo trouxe ao espiritualismo racional, lá no final, que completou e respondeu. Com a ajuda da faculdade mediúnica, atualmente mais desenvolvida e, sobretudo, generalizada e melhor estudada, o homem possui um novo instrumento de observação. A mediunidade tem sido para o mundo espiritual o que o telescópio representou para o mundo sideral e o microscópio para o mundo dos infinitamente pequenos. A mediunidade permitiu examinar e estudar, por assim dizer, por observação, as relações daquele mundo com o corporal.
diferenciar no homem vivo o ser inteligente e o material, e de vê-los agindo separadamente. Uma vez estabelecidas relações com os habitantes do mundo, tornou-se possível seguir a alma na sua trajetória ascendente, em suas migrações, em suas transformações. Pode-se, enfim, estudar o elemento espiritual. Era isso que faltava aos antigos comentadores da Gênese, para compreendê-la e retificarem seus erros. Os mundos espiritual e material, estando em contato permanente, são solidários uns com os outros, com o outro. Os dois têm sua parcela de ação na Gênese. Sem o conhecimento das que regem o mundo espiritual, será também impossível constituir uma Gênese completa, tanto quanto é um escultor da vida a uma estátua. Escultor dar vida a uma estátua. Só agora, se bem que nem a ciência material nem a ciência espiritual tenham dado sua última palavra, o homem possui os dois elementos adequados para dar luz sobre esse imenso problema. Essas duas chaves eram absolutamente necessárias para encontrar uma solução, mesmo aproximada. Quanto à solução definitiva, talvez jamais seja dada ao homem a possibilidade de encontrá-la aqui na Terra, porque há coisas que são segredos de Deus. Né? Essa frase aqui eu achei interessante. Né? Só agora, se bem que nem a ciência material, o homem possui os dois elementos adequados para lançar luz sobre esse imenso problema. Ou seja, aquela época. E depois se perdeu isso novamente. Né? Isso que nós estamos recuperando aqui, com a moral autônoma, a teoria da moral espírita, foi perdido, né? Esse tempo todo, e as pessoas não. Quando você percebe essa história, você estuda tudo que aconteceu, você compreende muito melhor as ideias que Kardec trouxe. Fica mais fácil incluir Kardec, né? Ou seja, mesmo com a Gênese original, é importante conhecer o contexto que se deu isso, né? Para mim, isso está muito claro. Não sei para vocês, o que vocês acham. Né? É por isso que eu incluí no nosso estudo a obra Autonomia do Paulo, entendeu? Porque eu acho que... E também a Revista Espírita, né? Porque eu acho que ali tem muito contexto que a gente não vai conseguir saber só lendo a obra, a Gênese, entendeu? A gente precisa buscar e compreender esse contexto lá de trás. O que vocês acham disso? É por aí? Ninguém acha nada, né? Estão refletindo. Vocês são filósofos. Temos aqui vários filósofos. A outra ali filosofa tanto que derrubou a câmera, tá vendo? Pelo amor de Deus. Isso aí é o poder da mente, é o poder da mente. Viu? Olhou para a câmera e... né? Aí o seu apareceu, tá vendo? As nossas energias subiram. Aí o seu Rony apareceu. Aí o Conde não teve jeito. Hoje as nossas energias não estavam no nível dele. Ele não apareceu, não mostrou o rosto dele nenhuma vez. Então, mas eu acho que é isso daí. Muito interessante esse capítulo, né? Para a gente se situar nessa questão, até mesmo nessa questão de ciência, religião, esses aspectos todos, essa evolução toda. Né? Muito interessante. Isso aqui eu não sei, né? Mas me parece que é um capítulo completamente desenvolvido por Kardec. Hein? Sabe dizer alguma coisa, Conde? Tem algum trecho daqui que veio da Revista Espírita, alguma carta? Porque aqui não tem referência nenhuma. Eu acho que o Kardec desenvolveu esse capítulo sozinho, né? Minha opinião, me parece. Bastante possível. Com esse conhecimento que ele tinha, que ele tenha desenvolvido isso. Eu não li mais, tá, pessoal? Vocês têm aí, né? Acabou o capítulo. Ok? Alguma última questão, algum ponto, comentário? Alguém aí? Antes da gente encerrar? Já demos aí
às 2 horas. Tem um livro sobre perispírito, que não é aquele que o Conde compartilhou, que é Dalmino Zimmermann, que faz um compilado de pesquisas sobre perispírito do início do século XX. E ele fala de vários assuntos e tal, mas é um livro para mais de 300 páginas que eu li inteiro. E um aspecto que me marcou nesse livro, que eu acho que tem tudo a ver com esse capítulo, é o quanto é importante a gente não forçar os limites, nem da ciência, na validação, digamos assim, de um mundo espiritual, porque tu corre o risco de enxergar coisas onde, na verdade, não existe, ver provas onde há apenas indícios, e também não forçar a questão da espiritualidade, da mediunidade, para validar questões científicas, sabe? Porque daí tu corre o risco de querer esticar demais uma teoria que, de repente, era incidental para resolver uma ordem de problemas e querer que ela interfira em outros. Interessante o conceito. Nunca pensei sobre esse aspecto, não. Coloca lá a sugestão do livro. O livro, eu tenho o arquivo, eu coloco no grupo do Facebook amanhã. A gente está estudando lá no Mesmer. Assim que acabar essa aula do Paulo, a gente vai estudar perispírito. Viu, Franciele? É do Zimmermann, né? Isso. Zimmermann. Dalmino Zimmermann. Eu tenho o arquivo digital, eu coloco ele lá no WhatsApp daqui a pouquinho, que é mais rápido, e depois no Facebook. Bacana. Bacana. Se puder colocar o PDF, melhor ainda, né? Que a gente... Esse Conde passou, você leu, Franciele? Esse que o Conde passou, não lembro agora o nome, parece que é o Perispírito também, mas é outro autor, eu tenho ele em PDF. Fala do perispírito, você chegou a ler? Não cheguei a ler. Ele fala também do perispírito. Quem leu ele, eu ouvi um comentário que aquilo que está no livro do Zimmermann, tem muita coisa que ali nesse livro do perispírito do Zimmermann está assim, de uma forma errônea, mas vamos dizer assim, eu não sei, eu não li nenhum nem outro. Mas, assim, eu ia perguntar o que você achou, mas você não leu o outro, né? No livro do Zimmermann tem que separar o que é interpretação do autor, o que é pesquisa referenciada, que tu tiver interesse naquele tema, tu vai procurar. Me chamou a atenção a quantidade de referências, né, de notas e tal, mas o que está ali é a interpretação do Zimmermann. Então, podem sim ter vindo erros, né? Certo. Ok. Algo mais? Convite ao estudo é o que não falta, tá vendo? Quero ninguém aqui se evoluir nessa vida. Pelo amor de Deus. Todo mundo evoluindo aí. Faz favor. Não interessa onde você é. Ok, quem é que quer fazer a oração de encerramento? Quando fez a abertura, quem quer fazer a oração de encerramento? Vou fazer. Pode fazer, Maria, então. Obrigado. Então, vamos agradecendo a Deus, a Jesus, os amigos que estiverem, ainda estão conosco, nesse tudo, agradecendo pelo aprendizado de hoje, que nós possamos refletir, reler, né, se for o caso, tirar nossas dúvidas, comparar com outras leituras, com outros ensinamentos, mas que possamos prosseguir, Senhor, estudando, tentando nos aperfeiçoar para que possamos melhorar e ajudando assim também, né, o planeta a se melhorar. Te agradecemos e pedimos assim licença para encerrar o estudo de hoje. Obrigado, Maria. Obrigado a todos. Matamos um capítulo e uma aula. Vamos em frente. A live do Paulo é dia 30, né? Eu vou publicar ela, eu vou ver se amanhã preparo o texto final e publico ela. É dia 30, mas é dia 30, sexta-feira. Mas essa é aberta. Essa é a live, tá bom? Aí a gente vai ter o estudo da Gênesis na semana seguinte. Certo. Que eu não vou publicar, só estou comunicando a vocês aqui e vou trazer as informações para vocês aqui depois. Sim. Né? Ok, pessoal.
Boa Você noite. já vai poder mandar as perguntas? Manda as perguntas. Eu vou começar pelas perguntas enviadas. E aí depois depois a gente pega as perguntas do grupo. Tá? Pode mandar, então, as perguntas pelo grupo. Eu vou começar pelas perguntas que o grupo enviar. Tanto a Lu quanto lá o da Juliana, que ela vai estudando a Gênesis. São os grupos que vão participar, né? A gente tem uma restrição de pessoas aí, né? De qualquer maneira, né? Eu imagino que tem umas 30, 40 pessoas presentes. Então, botem as suas dúvidas sobre a Gênesis, sobre os questionamentos no papel. E aí elaborem ela. Se você puder referenciar algum trecho, alguma parte, melhor. Se não, manda pergunta. Tá ótimo já. Sim. Tá bom, pessoal? Obrigada. Boa noite. Bom sábado. e Boa bom domingo pra noite. todo mundo. Obrigada, gente. Não se esqueça. Então tá. Tchau, tchau, pessoal. Boa noite. Tchau.